Pois bem, vamos para a terceira etapa do programa de hoje, trazendo uma história que muita gente pediu para a gente falar, e aqui vai. Um sequestro dos mais inusitados que tem, que aconteceu em novembro de 1996 na África. Um avião que decolava da Etiópia, de Addis Abeba, indo para Nairobi, no Quênia, um 767 da Ethiopian Airlines, que é sequestrado por 3 pessoas, e aquilo tem um desfecho inimaginável. Vale lembrar que a Etiópia havia acabado de passar por uma série de problemas de guerra civil, instabilidade política, e estava começando a querer entrar num, difícil dizer, estabilidade, que até hoje ainda tem dificuldades naquele país, ainda tem um índice de pobreza bastante grande. Mas, incrivelmente, a Ethiopian Airlines era uma empresa exemplar, como até hoje é uma empresa muito bem respeitada em todo o meio da aviação, pelos fabricantes de aviões, inclusive, que têm prazer em vender aviões para a Etiópia, porque acreditam que lá eles vão ser bem cuidados e vão ser uma boa propaganda. Vejam só. E voa na Europa, nos Estados Unidos, aqui no Brasil. Aqueles que vão com frequência para Buenos Aires, provavelmente já, no mínimo, consultaram a possibilidade de pegar um voo da Etiópia que sai de Guarulhos no final da tarde e chega logo antes da hora do jantar. Em Buenos Aires, dá tempo de pousar, jantar e dormir. Lembrando que os argentinos dormem tarde. Eu fiz isso recentemente. E volta, chegando assim, saindo de lá, logo depois do jantar, chegando aqui, na hora da gente chegar em casa e dormir, sem muito problema. É uma boa companhia, sem dúvida alguma. Pois bem, comandante Leu, no comando, decolou. Quando está nivelando, vem 3 pessoas bastante alucinadas, chutam a porta da cabine, entram e anunciam o sequestro, usando uma machadinha, um extintor de incêndio e uma sacola que estava junto deles. Disseram que eram diversos outros que estavam atrás junto deles também, que tinham uma bomba que, se não fizessem o que eles queriam, iriam explodir o avião sem menor piedade. E o que eles queriam? Levar esse avião para a Austrália, coisa de 7 horas de voo, mais ou menos. E esse avião não tinha combustível para isso. O comandante disse isso ao sequestrador, que respondeu: imagina, eu vi muito bem, eu li sobre esse avião e vi que ele tem autonomia para voar 10, 12 horas. E o comandante disse: sim, desde que tenha combustível suficiente para isso. E nós colocamos o combustível suficiente para o voo e as margens de segurança. Se tentarmos ir para lá, não vamos chegar. Disse isso ainda com uma certa calma. Por quê? Acredite se quiser. Esse comandante já tinha sofrido 2 outros sequestros e, logicamente, saiu com vida, tanto que estamos contando a história aqui. Então ele já estava um pouco calejado em sequestros. Eles eram muito comuns naquela época que, vale lembrar, não tinha cabine de comando blindada como hoje em dia. Depois do 11 de setembro de 2001, aí sim que, vendo a gravidade do que se podia fazer invadindo a cabine, resolveram blindar todas as cabines dos aviões comerciais. Antes disso não era. Por isso até eram relativamente comuns os sequestros. Mas esse é diferente de todos, porque queria ir para a Austrália, porque queria ir. Enfim, veio essa situação. O comandante não sabia o que fazer, o clima esquentou, aí eles deram um soco, ou, se não me engano, uma machadada até no copiloto, que ficou incapacitado e foi levado para trás. Sobrou só o comandante ali. E discutindo, tentando negociar com eles, explicar: não vai dar, não vai ter jeito. Se vocês quiserem, a gente pousa em algum lugar, pousa, por exemplo, em Nairobi, pede abastecimento, e daí vamos para a Austrália, mas com esse combustível nós vamos morrer todos no mar. Ele falava: não importa, vamos morrer mesmo. Então estava o sequestrador completamente assim, desequilibrado, aquele que parecia ser o chefe deles. E negociação para lá, para cá, não tinha jeito. Eles conseguiram informar o controle do Quênia que estavam sendo sequestrados, e o controlador também, com uma boa habilidade, começou a conversar, negociar com o comandante, sabendo que muito provavelmente o sequestrador estava ouvindo também. E nessa negociação ele dizia:
vocês não terão condições de chegar na Austrália. É impossível com esse combustível. Se vocês quiserem, não em Nairobi, mas pousem em Mombasa, que é o aeroporto mais ermo, mais vazio, também no Quênia, e lá não sofrerão nenhuma interferência, poderão reabastecer e daí sim seguir para a Austrália, como querem os sequestradores. E o sequestrador não queria de jeito nenhum aceitar isso. Não havia negociação que resolvesse a coisa. Os passageiros, inertes, sem saber o que fazer, todos quietos, com ordem de manter a cabeça baixada, não olhar para eles, não falarem nada. O tempo foi passando, o comandante começou a ter a consciência de que muito provavelmente essa bomba não existia e que muito provavelmente não eram aqueles, digamos, sequestradores profissionais, aqueles terroristas treinados para tal, com muito preparo, sabendo que vão fazer aquilo que querem. Então ele começou a tentar dar volta, puxou para lá, puxou para cá, mas não havia meio de resolver. E ele veio voando, costeando a África pelo lado leste, deixando a África à sua direita, até que o sequestrador se cansou daquilo e falou: tá na cara que você não está indo para a Austrália, porque você continua costeando e eu sei que você tem que virar para a esquerda para ir para lá. Nesse momento, o comandante olhou, pensou e falou: nós vamos morrer no meio do oceano. E ele, de novo, o sequestrador disse: não importa, vamos morrer todos nós, mas vamos para a Austrália. Aí o comandante falou: bom, se lembrou que tinha as Ilhas Comores entre a costa da África, Madagascar. São ilhas pequenas que têm um aeroporto, inclusive, e de repente ele podia ter a sorte de conseguir pousar no aeroporto com uma pista de bom tamanho internacional que poderia recebê-los. Ele falou: vou tentar para lá, pelo menos eu estou andando sobre o mar, voando sobre o mar, melhor dizendo, e com isso talvez as pessoas possam acreditar que estamos indo para a Austrália. E nisso ele percebe que aquele pacote que provavelmente seria a bomba era uma garrafa de uísque, provavelmente comprada num free shop. O que fazem os sequestradores? Começam a tomar esse uísque. Veja o nível do problema. Agora, mesmo assim, o comandante não pode deixar o comando, não tem como reagir. Ele tenta uma última cartada. Ele explica em inglês para os passageiros o que está acontecendo e pede que os passageiros imobilizem os sequestradores. Ele, comandante, não pode tentar fazer isso. Porque se ele tenta e alguma coisa dá errado, acabou o voo. Porque o copiloto já estava incapacitado, já estava fora da cabine. Então, o que ele tinha de recurso a fazer foi falar em inglês e os sequestradores não entenderam, mas isso não foi suficiente para que os passageiros se movimentassem, reagissem e tentassem fazer alguma coisa. Foram seguindo, voando pelo mar, o combustível chegando no final, até que uma certa hora eles perdem um dos motores. Ao perder um dos motores, fica claro, não vai durar mais muito tempo esse voo. O comandante tinha circulado para lá, para cá. Num dado momento, ele chegou a avistar a pista das Ilhas Comores e pensou: eu vou tentar pousar lá e se explodirem o avião, ou se me matarem, ou se for o que for, pelo menos eu estou tentando. Mas ele perdeu a noção de onde estava a pista e não conseguiu mais localizá-la. Aí ele resolveu fazer o quê? Pousar no mar. E o mais incrível da história, esse pouso foi registrado, filmado. Quero te lembrar que nós estamos falando de 1996. Não existia celular com câmera. Estavam começando a aparecer os primeiros que você tinha uma câmera acoplada que funciona mal e mal para fotografia. E não tinha como tirar aquela fotografia do celular porque eles ainda não falavam pela internet. Então não adiantava nada. Mas tinha um casal em turismo naquela praia, na frente da onde ele resolveu, o comandante resolveu pousar. E quando viu o avião passando baixo, ela pensou: olha só, deve estar fazendo um show aéreo. Nossa, justamente na nossa lua de mel, que legal. E começou a filmar. Foi filmando o avião chegando, passando na frente e tentando pouso na água, até que o avião toca quase à esquerda. Logicamente, aí ele perde muito do equilíbrio, toca com o motor esquerdo e acaba afundando e se partindo. E
principalmente se partiu em 3 ou 4 pedaços, pelo menos, sobrando principalmente a parte traseira. Dos mais de 175 ocupantes, 50 sobreviveram. Outros não. Muitos achavam que tinha sido pelo fato de que todos puseram coletes salva-vidas, sabendo que iam pousar no mar, e inflaram os coletes antes, já com medo de se afogarem. E que teriam tido dificuldade de sair pelo fato do colete inflado. Inclusive, vale lembrar você, se um dia tiver uma emergência, precisar colocar o colete, vista o colete, se prepare, mas só infle depois de descer. Mas, na verdade, os que vieram a falecer, a maioria mesmo foi por um impacto muito forte. Mesmo assim, é incrível que 50 pessoas tenham sobrevivido. Entre eles, mais uma vez, o comandante Leu e também o copiloto Iones. Esse comandante, certamente o único sobrevivente a 3 sequestros na história da aviação. Passado isso, ambos voltaram à ativa, continuaram a voar pela Etiópia por muitos e muitos anos. E essas foram as 3 histórias do episódio 3 de hoje. E eu quero te pedir, antes de sair, lógico, se inscreva no canal. Clique no sininho para receber notificações de novos vídeos. Deixe seu comentário, inclusive sobre assuntos que você quer ouvir, sugestões para o programa, seja o que for. E convide seus amigos para assistirem. E lógico, até o próximo sábado. Ótima semana para você.